A Escola Bíblica está de novo consigo para lhe trazer mais 10 minutos, onde de alguma maneira você pode aprender mais sobre o que Deus tem reservado para nós. Estamos com o livro de Gálatas, estamos com esta epístola que Paulo escreveu e que tem tido uma importância vital no nosso estudo e temos aprendido tantas coisas tão importantes e tão necessárias para o nosso dia-a-dia. Connosco temos sempre o pastor Pedro Esteves, que nos ajuda na conversa e no diálogo, na preparação destas reflexões. Por isso, Pedro, nós na Escola Bíblica temos sempre o hábito de trazer um sumário. Qual é o sumário da lição de hoje? O sumário de hoje diz-nos que vamos ver ao longo destes próximos minutos alguns alertas do apóstolo Paulo, aos Gálatas e não só, em relação a um tema muito importante que é a hipocrisia ou a confiança própria na vida espiritual. E vamos ver que isto são armadilhas terríveis e que o diabo, se nos puder enganar com elas, vai fazê-lo. Antes de vermos estes aspectos importantes e necessários para a nossa vida de hoje, vamos abrir a nossa Bíblia em duas passagens que extraímos das Sagradas Escrituras e que servem de ponto de partida para a nossa conversa. Em Gálatas capítulo 6, nós podemos abrir no primeiro versículo do capítulo 6 de Gálatas, que diz claramente: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Esta é a primeira passagem que lemos, mas precisamos de ler ainda uma outra que está em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 de Coríntios 10, 12, se puder, leia connosco. No nosso quadro diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Esta passagem, creio que é subejamente conhecida de todos nós. Percebe-se aqui que Paulo tem uma preocupação muito grande com a possibilidade dos crentes daquela altura, e por que não dos crentes de hoje, caírem em tentação, mesmo quando, de alguma forma, não se espera que isso venha a acontecer. Sim, e essa ideia do mesmo quando não se esperam é que é, no fundo, o centro da reflexão de Paulo, porque Paulo quer advertir-nos que se pensarmos que esse risco não existe, é possivelmente quando estamos em maior perigo. E por isso é que, dentro deste conceito que ainda no último episódio aqui explorávamos, de que como é que o apóstolo Paulo aconselha as pessoas a lidarem com aqueles que caem, depois de dar alguns conselhos e uma sugestão de como é que devemos olhar para essas pessoas, no sentido, lá está, sobretudo, de as encaminhar, de as restaurar, o apóstolo faz como que um parênteses que coloca a pessoa em sentido, que é dizendo para que não sejas tu também tentado. Ou seja, claro, é como que dizer, porque amanhã poderás perfeitamente ser tu que estás no mesmo lugar. Portanto, está atento à maneira como lidas com o outro e que isso seja um alerta, não é? Nós percebemos que globalmente a preocupação aqui qual é? É um dos grandes perigos da vida cristã, é isto que podemos dizer, que é o risco de um sentimento de orgulho espiritual. Como é que podemos identificar isto? É toda a ideia que coloca o crente numa perspectiva sobre si próprio, de que de algum modo ele está acima das lutas que outros vivem, ou de que está imune a cometer algum tipo de erro ou de queda, e por isso a pessoa até se calhar olha para os mais fracos com um sentimento de superioridade. Podíamos dizer que estamos a falar de uma autoconfiança, não é? E é curioso porque a autoconfiança, se em termos da construção do indivíduo, em alguns aspectos da vida humana, a autoconfiança até pode ser uma coisa útil. Sabemos que uma pessoa, por exemplo, com uma baixa autoestima, tem muito mais dificuldades em ultrapassar determinados obstáculos. Portanto, aqui não estamos a falar meramente do facto de ter autoestima ou de acreditar nas suas capacidades. Não. Aqui estamos a falar de autoconfiança na vida espiritual. E nesta dimensão da vida, no relacionamento com Deus, diante das tentações e do poder do inimigo, a autoconfiança é de facto uma armadilha terrível. Porquê? Porque ela pode facilmente conduzir-nos a um sentimento de independência. E isso leva sobretudo a que uma pessoa possa considerar que já tem as capacidades adquiridas para vencer. E facilmente a pessoa que tenha essa perspectiva pode estar muito perto dessa grande e terrível falha que é a não dependência de Jesus. Talvez nós pudéssemos aqui mesmo relembrar as palavras de Jesus, o ministério de Cristo, e percebemos que para ele isto era um assunto muito importante. Por isso Jesus falou várias vezes do conceito de hipocrisia. Ele olhava para os líderes religiosos
E via neles perfeitamente esta postura de um sentimento de orgulho e de superioridade espiritual. E, portanto, isso não só toldava a visão dessas pessoas sobre as fraquezas da sua própria vida, como ainda as fazia olhar para os outros como se fossem inferiores. Talvez pudéssemos, estamos no nosso ponto por ponto, pudéssemos mesmo olhar aqui para uma famosa afirmação de Jesus, que encontramos no capítulo 23 de Mateus, os ais que ele vai declarar sobre os escribas e os fariseus, portanto, os líderes religiosos. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nós vemos aqui que existe aqui uma advertência, eu diria solene, da parte de Jesus. É uma advertência, é um aviso, aliás, que Jesus faz a estes homens, e ele fala, podíamos dizer em bom português, sem papas na língua, quando começa esta explanação chamando-los claramente hipócritas. Que é, o hipócrita é aquele que, por definição, apresenta uma cara, no fundo é um ator, que é esse, aliás, o sentido original, é aquele que faz uma cara, mas que não corresponde ao que está dentro do seu coração, no seu íntimo. Portanto, qual é o aviso solene? É que nós temos que compreender o seguinte: nós todos temos uma natureza pecaminosa. Isto daqui não tem a ver com o facto de se pecamos, se cometemos algum ato ou não, podemos até, com a graça de Deus, vencer muitas lutas, mas a nossa natureza é pecaminosa. Isto quer dizer o quê? Que os nossos instintos, vamos chamar-lhe assim, naturais, a concupiscência da carne, como os apóstolos chamam, é opor-se a Deus, é opor-se à vontade de Deus. Por isso é que mesmo que eu me apresente, possa ter uma relação profunda com Deus ao ponto de ir vencendo muitas lutas na minha vida, eu nunca posso deixar de ter consciência dessa natureza. Um pouco à imagem, talvez, de pessoas que viveram durante longos períodos da sua vida na dependência, por exemplo, de certas substâncias, que mesmo que elas passem anos sem aceder às substâncias, elas nunca se consideram como pessoas livres. Consideram-se como ex-dependentes, no sentido em que sabem que há uma natureza que as vai sempre puxar. Elas têm que fazer aquilo que é necessário para que isso não aconteça. Temos menos de um minuto. Como é que nós podemos colocar isto em prática? Nós precisamos estar bem conscientes, portanto, que temos que olhar para nós e, se percebermos quem somos, então vamos estar mais protegidos de cairmos na justiça própria e vamos olhar para os outros com mais simpatia. Portanto, em termos práticos, eu desafio aqueles que, se calhar como eu, já olhamos para alguém e tendemos a condenar o outro por aquilo que ele faz, talvez seja melhor olharmos para nós e ver se não estamos, talvez, em pior situação. Fica este desafio. A Escola Bíblica fica por aqui, por hoje, mas fica o encontro marcado já no nosso próximo episódio. Até lá, já sabe, pode usar este material, pode partilhar com os seus amigos, pode divulgar as grandes verdades bíblicas, por exemplo, nas redes sociais. Estamos lá, quer pelo Up Channel, quer pela Rádio RCS. Pode encontrar-nos diariamente, a qualquer hora, em qualquer momento. Basta que você queira estudar a Bíblia. Que Deus o possa abençoar. Até lá.